disco ele é influenciado no filme do mesmo nome, do Robert Altman, Shortcuts. Ele não me influenciou como obra, assim, o disco em si não é influenciado por essa obra cinematográfica, mas o nome sim. Mas o disco foi influenciado pelo cinema de uma maneira geral, assim, o que me influenciou muito na época foi Adeus à Linguagem, do Godard. O jeito que ele usou o som, assistindo o filme no cinema, eu falei, pô, ninguém faz CD desse jeito, de botar duas músicas ao mesmo tempo, uma em cada lado da caixa, de repente some a outra caixa e tem o lado esquerdo, tá tocando um áudio só do filme, ou tá mostrando uma imagem, tá tocando outro som. Eu comecei a viajar muito de fazer um CD dessa maneira. Lógico que eu não cheguei nem perto do experimentalismo do Godard, mas eu comecei a cortar, comecei a brincar disso, de cortar a música no meio, colar no meio de outra e começar a pensar nas canções como cenas, cortar e colar, como se fosse numa moviola. E daí eu montei uma sequência ali de 39 minutos que a pessoa ouve a música numa tacada só. E eu lembro que eu peguei uma coisa no disco, que eu usei uma imagem que eu vi na cidade, que é O Inferno Tem Sede. Tava escrito de giz, era algum morador de rua, alguma pessoa muito transtornada que começou a escrever em várias paredes da Liberdade, O Inferno Tem Sede. Eu falei, ó, vou ter que criar uma música com essa frase, né? Eu sempre gostei de falar de temas fortes, assim, polêmicos. E às vezes eu falo de jeito mais dramático e às vezes eu falo de um jeito mais irônico. Eu acho que o meu humor, ele vem muito da ironia, do sarcasmo. É um humor mais sarcástico, que ri da própria desgraça, ou ri da desgraça alheia, ou faz todos rirem da própria desgraça. Acho que é o jeito que eu sei fazer humor, eu gosto desse humor assim, ele nasce de maneira muito espontânea. Eu sempre pensei muito em como falar sobre São Paulo, né? E acho que outros compositores já fizeram isso que eu estou fazendo. Adoniran Barbosa, por exemplo, quando ele canta O Trem das 11, não é uma música romântica, o cara está abandonando a mulher para pegar o trem dele para a periferia. E daí a outra música, O Amor do Cara, morre atropelado na Avenida São João. Daí a outra música, o cara é despejado da favela e fala, ah, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Tem uma ironia e um humor nisso. E daí o Paulo Vanzolini, o cara é assaltado na Praça Clóvis e agradece o ladrão, porque o ladrão levou aquele retratinho da ex que ele não conseguia se livrar de jeito nenhum, né? Então eu sempre notei nesses compositores uma certa ironia e um certo olhar crítico para falar da cidade, porque a gente não tem beleza natural, a gente não tem Cristo Redentor, Rio Capibaribe, a gente não tem nada dessas belezas naturais que outros estados têm. Eu tive muita passagem pelo samba, então acho que quando eu faço uma união do samba com pós-punk, ou com punk de maneira geral, mas não de maneira muito fechada também, é reflexo da minha vivência, assim. Eu tive banda punk na adolescência, depois comecei a achar o rock um porre, assim, de mesmice, de regra, de estereótipos, e comecei a ouvir samba. E os grandes clássicos do samba, Ari Barroso, Nelson Cavaquinho, Cartola. E, por exemplo, o Cartola mesmo, que é um cara tão soturno quanto o Joy Division, assim, né? Uma coisa que é só morte, desilusão. E eu comecei a achar o Nelson Cavaquinho muito mais punk do que qualquer banda, sei lá, acho que depois comecei isso no meio dos anos 90, então tinha aquela crise do rock depois da morte do Kurt Cobain, o rock ficando meio inofensivo, muito comercial também, né? Qualquer banda índia já era muito comercial. Isso foi matando o rock, daí também a ascensão da cena eletrônica. E eu achei no samba uma saída, assim, e até com o intuito de aprender a fazer canção pelo samba. E eu acho que o Cortes Curtos é um reflexo disso, de várias vivências, de ter vivido o punk, de ter vivido o samba. E agora eu estou revisitando aquele punk lá atrás, só que eu já passei pelo Paulo Vanzolini, pelo Adoniran, pelo Itamar Assunção, então
Acho que é um acerto de contas com aquele punk, com aquela briga que eu tinha com o rock. Agora eu tô falando, ó, eu acho que o rock tem que ser desse jeito aqui. Se eu tivesse que escolher entre a guitarra e o violão, eu preferia a percussão. Porque eu toco tanto a guitarra quanto o violão, toco de um jeito percussivo, né? Então acho que a música pra mim, no sentido tocar música, é aqui, é o corpo, é o som da mão batendo na mesa. Eu fico fazendo música assim o dia inteiro, né? Batucando nas coisas. Quando eu era quando eu era mais na adolescência, infância, eu era muito expulso da sala de aula, porque eu batucava, o professor mandava parar e eu queria parar, mas minha mão não parava. E daí eu batucava sem perceber, o professor achava que aquilo era um desafio, uma afronta, né? E me expulsava, me pegava pelo braço e me jogava para fora da sala. E eu acabei até fazendo uma música sobre isso, que é o Mal de Percussion, que é um cara que não consegue parar de batucar e sofre muito com isso. Mas é isso, entre a guitarra e o violão é a percussão. Eu sempre pensei muito na solidão. Eu sempre fui uma pessoa solitária, desde a infância. Tinha que inventar brincadeiras que só eu brincava. Depois, na adolescência, ouvindo som pesado, passei muito tempo até a descobrir pessoas no bairro que ouviam som pesado, e isso era uma espécie de garimpo, era muito difícil. As pessoas não ouviam som pesado e você se transformava num extraterrestre no momento que você deixava o cabelo crescer e usasse uma camisa de flanela. Isso muito antes do grunge, né? E depois a adolescência, de não conseguir não ter dificuldade justamente por essa coisa de som pesado, tive muita dificuldade de arrumar namorada na época, porque as meninas tinham nojo de mim, porque eu era um cabeludo que curtia som pesado, então eu era fora do padrão. Demorei muito, então sofri muito isso na adolescência, me apeguei muito na música mesmo na adolescência, namorei pouco e ouvi muitos discos e toquei em muitas bandas. E depois a solidão da cidade, né, de vir para a cidade, de sair de Guarulhos e estar no meio dessa selva toda e não ter muita a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Você está no meio do vendaval e aprende a correr junto com essa loucura toda. Então acho que a solidão, ela permeia a minha vida mesmo. Antes de permear a minha obra, permeia a minha vida. Eu tento transformar essa solidão em obra, né? E daí essa obra me faz arrumar cada vez mais amigos, ficar menos solitário.